E aí, vamos continuar, né? Tá legal. A gente tá falando sobre desenvolvimento, então é a segunda aula, o vídeo 2 da segunda aula. Talvez tenha que ter um terceiro vídeo, viu? Que é muita coisa, né? Então vamos lá. Então, quando você mostra, a gente tava falando já do desenvolvimento e tal, eu dei uns exemplos de D1, D2 e tal. Tem muitos outros, né? Quando você mostra o problema lá na introdução e você já se posiciona, então você vai ter que encontrar dois argumentos. Isso já ficou claro, né? Para os próximos parágrafos, então você fez a introdução, já vai pensar em dois argumentos. Como é que você vai encontrar isso? Eu vou ensinar umas técnicas assim, bem simples de vocês fazerem, que sempre dá certo. Olha só, primeiro ponto, existe um problema, né? Existe um problema. Então você tem lá o tema, e aí pode ter um problema. Pode ser um problema, exemplo, depressão, desmatamento, bullying, homofobia, intolerância, desemprego. Existe um problema. Você vai ter que descobrir que problema é esse. Então você encontra esses problemas. Depois eu vou ensinar para vocês a fazer um projeto. A gente vai dividir a folha. Depois, agora não. A gente vai dividir a folha em 4 quadrantes, tá? E aí no primeiro quadrante, a gente chamaria de 1A, alguma coisa assim. O primeirinho ali, vocês vão... Ali que vocês vão colocar essas palavras, essas frases que vocês encontrarem. Agora, nesse momento que a gente está pesquisando, que está com o computador à mão, né, é muito mais fácil de fazer. Mas assim, quando chegar a hora de vocês fazerem a redação oficial, vocês vão ter trabalhado tanto, quem estiver trabalhando, lógico, né? Vão ter trabalhado tanto que vai ficar assim muito claro para vocês, vai ficar fácil, vocês vão ver na frente de vocês tudo isso que a gente vai trabalhar. Por isso que é bom treinar, viu? Então tá, então vocês encontraram o problema que pode ser depressão, que pode ser qualquer coisa, como eu falei anteriormente, beleza. E aí você vai encontrar o porquê. Por que é que existe esse problema? Então, digamos que eu tenha escolhido, que o tema seja depressão, tá? Então eu vou perguntar por que vamos dizer que o tema fosse assim, a depressão nos adolescentes de uma região do país, sei lá. Beleza, depressão. Eu vou perguntar por que é que esses meninos têm depressão. E aí eu posso fazer um daquele tipo de esquema, eu acho que chama espinha de peixe. Eu coloco depressão, puxo várias setas assim do lado, sabe como? E aí eu vou puxando uma seta. E, por exemplo, eu posso colocar o que leva um adolescente a ter depressão. Então eu vou colocar famílias separadas, culto à beleza, né? Que o adolescente acha que ele é feio demais e aí, enfim... Tá? O culto à beleza, por exemplo, vícios pode levar à depressão, falta de religiosidade, se vocês quiserem, muito tempo na internet, falta de uma escola de qualidade, enfim, vocês vão listar e o quanto mais vocês puderem listar, gente, é melhor. Quais são os problemas que levam, por que é que existe esse problema? O que é que leva, no caso da depressão, o que leva um adolescente a ter depressão, tá? Então, se vocês puderem listar ali de causas, né? Causas daquele problema, é bom. Beleza, então tá. Aí depois disso, depois que eu listei, se eu listar 8, 6, 5, sei lá, pelo menos uns 4 é bom a gente listar. Eu vou escolher duas causas dessa, tá? Dois porquês, digamos assim, tá? E aí, como é que eu vou escolher isso? Eu vou escolher de acordo com o repertório que eu tenho. Se eu escolher ali um porquê, por exemplo, eu vou falar sobre vício, né? Tipo assim, os adolescentes estão entrando em depressão por causa de muitos vícios em drogas. Mas se eu não tenho nenhum repertório, não vem nada na minha cabeça a respeito de vícios, é claro que quando você está fazendo a redação do Enem, depois a gente vai falar sobre isso, eu vou falar para vocês ficarem passeando entre a redação do Enem e a prova. Vocês vão começar a fazer o projeto e vão voltar à prova, porque de repente você quer falar sobre vício, mas não vem nada à sua cabeça. Só que lá na prova pode ser que tenha alguma coisa sobre vício. Um exemplo, né? E aí vocês vão falar. Então, se eu não tenho nada, nenhum repertório, eu vou ter que excluir esse argumento meu, porque eu não vou saber falar. Mas eu sei falar, por exemplo, sobre famílias separadas. Eu tenho alguma coisa, eu lembro de alguma novela, sei lá, algum filme que eu li, alguma coisa. Tem que tentar lembrar de alguma coisa, tem que ter um argumento bom, forte, tá? Algum dado, alguma coisa, viu? Então eu vou escolher 2 desses argumentos que eu possa debater sobre eles.
Então, digamos que eu tenho escolhido culto à beleza, eu tenho que escolher 2. Então, eu listei lá famílias separadas, culto à beleza, vícios, falta de religiosidade, muito tempo na internet, tá? Aí, se eu escolher, eu tenho um repertório que dá para trabalhar culto à beleza. Beleza. Por que eu tenho esse repertório? Porque eu consigo me lembrar lá daquela época dos gregos, que eles cultuavam a beleza e tal, só era importante quem era bonito. Eu vou buscar lá, então eu já tenho alguma coisa, tá? E aí eu tenho que finalizar, então eu vou dizer que os gregos na antiguidade, eles tinham adoração pela beleza externa do corpo. Todas as obras de arte demonstravam isso. Da mesma forma, muitos adolescentes, né, não tem que dizer que é todos, muitos adolescentes atualmente cultuam a beleza, têm uma ideia errada sobre a beleza e tal. E isso é muito grave, porque pode levar à depressão e ocasionar até o suicídio. Pronto. Fiz o meu D1. O D2, aí eu escolho o outro, a falta de religiosidade. Um exemplo, né? Então tá. Você pode buscar, você vai falar sobre os adolescentes que estão em depressão porque não tem nenhuma religiosidade, foram criados fora da igreja. Se você pensa sobre isso, pode falar sobre isso? Óbvio que pode. Só que você tem que ter um cabedal para poder dizer isso. Como é que você comprova isso? Não é porque a Bíblia fala, tá? Não é porque a Bíblia fala, a não ser que você tenha uma passagem, assim, um provérbio, alguma coisa assim. Você vai dizer assim, a Bíblia diz, a Bíblia é o livro mais antigo do mundo. É super massa. Diz isso assim, assim, assim. E isso é comprovado através de tal coisa assim, assim, através dos dados, por exemplo. Né? Se tem algum dado que diz que adolescentes que não foram criados na igreja. Tô só dando um exemplo, viu, gente? Vocês estão entendendo, né? Então, se você tem como comprovar, né, você já vai fazer no segundo, no seu D2, e aí você diz, é muito importante que os pais encaminhem seus filhos a alguma religião, independente de qual seja. Aí tem que ter cuidado também com a questão de, só pode uma religião A ou B, a C ou a D não presta. Cuidado, vocês não vão fazer isso, né? Como eu já falei, na redação do Enem não pode, vai fazer depois se quiser. E vai ser processado, tudo bem. Mas na redação do Enem não pode, então você tá fora da universidade. Beleza, gente? E aí no final dessa D2 aí, vocês vão dizer exatamente isso, a sua indignação contra aquela coisa, a sua ideia de que precisa ser resolvido. Pronto, tá aí, ó, introdução D1 e D2, beleza. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos falar. Eu ia dar outros exemplos, eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Por exemplo, desmatamento, né? Se a gente tivesse um problema que falasse do desmatamento, aí vocês iam encontrar o porquê disso. Então, ó, incompetência do poder público, falta de fiscalização, ganância de alguns, ignorância da população. Beleza. Descobriu aí uns 4 porquês? Tô te chamando de porquês. Escolhe 2 em que vocês possam buscar de fora alguma coisa muito legal que dê para falar. Pô, se encontrar uma música legal que fale, a música de Cazuza fala sobre, a música que país é esse de Cazuza fala sobre a exploração, sei lá do que, aquela música também, a sua piscina tá cheia de ratos, né? Suas ideias não correr. O que vocês encontrarem, tem que ter alguma coisa substanciosa para poder colocar nesse D1 e D2. Tá legal, gente? Beleza, deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Agora vamos para nossa atividade. Eu acho que ficou claro, né? Se não ficou, vocês colocam aí nos comentários embaixo, me perguntando o que quer que seja, porque aí a gente combina aqui ou lá no grupo do WhatsApp. Quem também que chegou aqui no canal, que quiser entrar no grupo de WhatsApp, tiver a fim de estudar com a gente, tranquilo, é para todo mundo, tá bom? Vou passar uma atividade para vocês agora e eu exijo que vocês façam, tá legal? Exijo, nós vamos falar sobre isso. Se vocês quiserem entregar a atividade aqui, né, nos comentários, é tranquilo, eu vou dar uma olhada no grupo. Talvez aqui, não sei, mas talvez aqui eu consiga ver melhor do que no grupo. Lá no grupo acaba muita gente, né? Então, olha só. Atividade 1, eu vou passar um tema para vocês. Vocês vão pesquisar, tá? Eu tenho alguma coisa, mas pesquisa aí, né, gente? O tema é os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Tema: os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Esse é o tema. Qual é a atividade? Número 1.
vocês vão ter que ver, vão ter que responder no caderno de vocês se existe um problema nisso. Pega esse tema, os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, tá? Existe um problema aí? Descubra o problema. Que problema é esse, tá? Que problema é esse? Beleza. Aí você vai escrever a sua introdução direitinho, vai assistir os outros vídeos de novo, se for preciso, vai pesquisar pra caramba. E aí vocês vão dizer que vocês sabem do que vocês estão falando, vocês vão demonstrar o problema que é dentro desse tema, tá? E aí pode usar citação na introdução? Pode. Tranquilo, tá? Cuidado para não se estender demais, senão depois no D1 e D2 vocês acabam ficando sem, né? Porque o importante é lá na D1 e D2. Aqui na introdução não é, assim, primordial que vocês usem. É uma citação, mas D1 e D2 tem que trazer alguma coisa, tá? Beleza, então vocês podem fazer desde que vocês demonstrem ali o problema que vocês vão trabalhar. Beleza. O outro, pergunte-se por que existe esse problema. Tenta encontrar pelo menos 4 porquês, tá? Acha o problema, pelo menos 4 porquês disso aí. Coloca lá. Eu coloquei até uma ideia aqui na introdução, mas eu gostaria que vocês não copiassem, que vocês peguem essa ideia, porque é a primeira atividade que vocês vão fazer, então vou dar uma colher de chá, mas depois não vou dar não. Eu coloquei uma introdução mais ou menos assim, ó. É inegável, lembra que no outro vídeo eu passei pra vocês? É inegável, é incontestável, é nítido, é claro, blá blá blá, lembra? Volta lá que vocês vão ver. Então, vocês vão escrever meio que isso, ó. É inegável o fato de que, ultimamente, as pessoas perderam a noção de que estão ultrapassando as barreiras da liberdade de expressão e entrando numa guerra de ódio. Quando se fala o que quer, ouça quem quiser. Fiz essa introdução. Eu não disse que eu vou falar que não existe um problema? Que eles estão entrando, que as pessoas estão entrando numa guerra de ódio? Numa guerra odiosa por causa disso? Eu não demonstrei o tema aqui. Aqui eu já falei, eu já não tangenciei o tema, eu já mostrei o tema. Todas as palavras que estão lá no tema estão dentro dessa introdução. Vocês têm que fazer mais ou menos isso. Pode mudar as palavras, mas é basicamente isso, tá bom? Mostra o problema que existe, tal. Aí eu separei alguns porquês, vocês vão poder procurar outros. Então, por que é que existe esse problema que eu falei? Que as pessoas estão fazendo uma guerra de ódio, né? Em relação à liberdade de expressão e falar o que quer, tá? Por quê? Eu coloquei falta de conhecimento das leis, que as pessoas não conhecem as leis. As pessoas se escondem atrás do anonimato, quer dizer, você está atrás das câmeras, aliás, você está nas redes sociais digitando, ninguém te conhece, não sabe onde você mora, você pode falar o que você quer. Esse é um outro porquê. Coloquei também falta de empatia, que é uma palavra que está super em voga. Coloquei falta de punição, né? A pessoa faz o que quer e não é punido. Coloquei também falta de educação de qualidade. Esses 5 porquês, tá? Aí agora eu não vou escolher para vocês. Vocês podem procurar outros porquês, porque eu acho que é legal vocês buscarem isso. Tem tempo, o tempo é todo de vocês, tá? Eu vou postando os vídeos aqui, mas o tempo é com vocês. Então, vocês vão escolher dois desses porquês. E aí, você vai, lógico, de acordo com o que vocês têm aí de repertório. Vai pesquisar qual o melhor repertório. Existem repertórios, gente, que cabe para tudo que é tema. Vocês sabem? Tudo que é tema, também exagero. Mas assim, para 5, 6 temas. Nós vamos ver isso muito. Então, vocês vão escolher aí uns repertórios bem maneiro que cabem em algumas coisas. Depois a gente vai fazer esse treinamento aí. Então, escolhe aí dois porquês e vai trabalhar isso aí bem direitinho, tá legal? Então, essa é a atividade de vocês. Vocês vão ter que fazer a introdução top de linha já começar a se preocupar com a gramática, ó. Pesquisa, gente. Não sabe se tem crase? Vai no Google, papai Google é tudo de bom. Vai no Google, vai nas aulas, sei lá, pesquisa, não sai escrevendo de qualquer jeito. Outra coisa, pelo amor de Deus, escrevam letra legível. Não quero letra de forma toda maiúscula. O Enem não tira ponto disso. Mas eu acho muito arriscado. Porque se você pegar um corretor que, sabe, odeia... Eu, por exemplo, se eu for corretora, na hora que eu pegar uma redação toda com letra maiúscula, eu não vou gostar.
Entendeu? Então, tentem fazer da melhor forma possível. Ah, minha letra, não existe a sua letra. Existe uma letra que seja legível, tanto para você, quanto para mim, quanto para qualquer um. Todo mundo tem que entender a tua letra. Então, por favor, cuidem da letra. Não quero que escrevam a lápis, porque não é legal, tá? Isso porque vocês vão escrever a caneta, né? No papel, vai me mostrar, vai mandar foto para eu dar uma olhada, tal, tal, tal. Agora, é claro que se vocês forem colocar aqui nos comentários a atividade de vocês, pelo menos as perguntas, os porquês, esse tipo de coisa, que eu acho legal para compartilhar com outros, né, que às vezes está sem ideia, eu acho legal, né, como a gente sempre falou, a gente sempre fala, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo ajudando um ao outro. Então, coloca aqui nos comentários para dar uma força para a galera. E aí, vocês vão fazer no caderno lindo de vocês, com muito capricho, aproveitando todas as linhas. Ah, outra coisa, o espaço do parágrafo, eu quero que vocês acostumem a colocar um dedo assim, ó. Esse espaço aqui, ó, tá ótimo de parágrafo, tá vendo, ó? Coloca assim na folha, no início da folha, aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Coloca assim, aqui tem essa linhazinha, coloca aqui, ó, e começa aqui. Uma outra coisa que eu quero lembrar para vocês é o seguinte, o Enem, ele não pontua o título, ele não pontua, mas o título é uma linha a menos. Se você colocar o título, é uma linha, você não vai ter mais 30 linhas para escrever, vai ser 29. Eu aconselho a meus alunos não colocarem título. Se o Enem obrigasse, tinha que colocar. Eu acho muito ruim escolher um título legal, assim, sabe? Aí pode vir um título que quebre, na hora que o cara lê o teu título, já quebra a tua redação. Eu aconselho a não colocar título. Não põe, não precisa, não é? Então tá. Eu acho que ficou tudo belezinha. Vocês já entenderam a atividade. Se não entendeu, pergunta aqui nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo, então. Tá legal? Beijo, gente. Fica com Deus aí. Estudem, ó. Tô de olho, ó. Tô de olho. Tchau, tchau.